irmãs, todos os irmãos que estão presentes aqui na nave. Graça e paz a todas as irmãs em Cristo, irmãos em Cristo que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos, nesta manhã de sábado, continuar estudando o livro do profeta Isaías, que será abordado parcialmente, porque ele é muito extenso, precisaria no mínimo 2 trimestres. Mas nesse primeiro trimestre, nós vamos tirar as principais orientações e ensinos desse livro precioso. Antes de fazê-lo, vamos fechar os nossos olhos e pedir as bênçãos do Espírito Santo. Feche seus olhos. Pai amado, vamos agora refletir sobre a sua palavra. Somos carnais, temos dificuldades de entender as coisas espirituais. Por isso suplicamos que o teu bom e santo Espírito, que tem estado conosco tantas e tantas vezes, supra as nossas deficiências, ilumine as nossas mentes, remova todos os empecilhos e nos capacite a entender a mensagem que a Escola Sabatina nos traz nessa semana. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Medo. O medo é um dos piores sentimentos que um ser humano pode sentir. O medo, ele apavora. O medo paralisa. O medo traz angústia. O sentimento do medo é tão forte que a pessoa que vive com medo tem todo o seu organismo afetado e a sua imunidade se torna frágil, ficando suscetível a todo tipo de enfermidade. A minha avó, minha falecida avó, dizia o seguinte, que quem tem medo, quem vive com medo, vive pela metade. Viver com medo é viver pela metade. Isso não significa que nenhum de nós não vai ter medo. Não. Ter medo faz parte da natureza humana, mas nós temos que enfrentá-lo. O sentimento, ele afeta todos. A atitude ao enfrentar o medo é que faz a diferença. Eu quero dizer para vocês que o profeta Isaías, quando foi chamado para o seu ministério, ele teve medo. Muito medo. Bastante medo. E estava pensando em desistir dessa tarefa. Nós tivemos a introdução no primeiro tema do nosso trimestre, e já no segundo tema passamos para o capítulo 6, mas entre o capítulo 6 existem 5 capítulos, e esses 5 capítulos nos descrevem o contexto em que Isaías foi chamado para o ministério profético. Havia um declínio moral e espiritual em Judá e Israel. Nós vimos na semana passada que o ritualismo era considerado podre por parte de Deus, que o povo de Deus, à semelhança de um filho rebelde, voltou as costas para um pai amoroso que queria abençoá-lo. Isaías então recebe a mensagem de Deus, dizendo que os juízos iriam cair sobre Judá e Israel. E esses juízos seriam terríveis. Haveria a invasão dos assírios, terríveis inimigos de Judá e de Israel, e posteriormente uma nova nação se fortalecia e voltava os olhos para aquela direção, a direção onde estava o povo de Deus, que era a Babilônia. Ainda
Isaías tinha que dar uma mensagem para as mulheres esnobes e orgulhosas que faziam parte da corte, as esposas, amantes e filhas dos nobres em Israel. E Isaías, ao receber a mensagem de Deus, descreve essas mulheres como cheias de luxúria, exibindo vestidos de linho finíssimo, vestidos caríssimos, toucas tecidas, toucas que elas colocavam nos cabelos, tecidos com linha de seda e fios de ouro. Os braços ornamentados com braceletes, corrente nos pescoços e nos tornozelos, brincos, cintos ornamentados com pedras preciosas para segurar os seus ricos vestidos. E o juízo sobre essas mulheres orgulhosas, essas mulheres esnobes que viviam na luxúria, é terrível. Deus, através do profeta Isaías, fala que Isaías tinha que se dirigir a essas mulheres e dizer o seguinte: esses cintos que vocês usam para segurar os seus nobres, belos vestidos, esses cintos todos ornamentados, vão ser substituídos por um vestido de pano de saco. E esse cinto vai ter uma corda que vai puxar vocês para o cativeiro. Vocês vão perder todos os seus braceletes, brincos e ornamentos. E os seus lindos cabelos que vocês enfeitam com essas toucas feitas de fio de ouro, serão raspados. E as que ficarem, diz Deus, fala para elas, Isaías, que as mulheres que ficarem se sentirão desprotegidas, porque não haverá homens em Israel e nem em Judá. E quando encontrarem um homem, Deus fala profeticamente que as 7 mulheres vão procurar esse homem e vão dizer para esse homem o seguinte: você não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, nós faremos tudo para você, cuidaremos de você, mas não nos deixe passar a vergonha de morrer solteiras. Essa mensagem que Isaías tinha que mandar. Além disso, no capítulo 5, Deus pronuncia vários ais sobre aqueles que acumulavam riquezas e propriedades, empobrecendo os vulneráveis, ai sobre os que se embebedavam em busca dos prazeres, ai sobre os zombadores e escarnecedores das mensagens dos profetas, e o ai sobre os juízes que se tornaram corruptos e não praticavam a justiça. Transmitir essa mensagem não era tarefa fácil. Já imaginou, meu irmão, minha irmã, se você fosse chamada para essa incumbência? Qual era o sentimento de Isaías quando recebeu essa incumbência? Abra a sua lição no estudo adicional de sexta-feira. Ali o espírito de profecia, com muita propriedade e clareza, descreve os sentimentos do profeta e o temor, o medo que ele estava sentindo em assumir o chamado profeta, o chamado profético. Diz ali a senhora White no livro Profetas e Reis o seguinte: práticas iníquas tinham se tornado tão predominantes entre todas as classes, que os poucos que permaneciam fiéis a Deus, eram muitas vezes tentados a perder o ânimo, dando lugar ao desencorajamento e desespero. Esse era o sentimento de Isaías. Desanimado, desencorajado, desesperado. Parecia que o plano de Deus para Israel estava à beira do fracasso total,
e a nação rebelde fosse receber o mesmo destino de Sodoma e Gomorra. Diante de tais condições, diz a senhora White, não é de admirar que Isaías tenha hesitado em assumir a responsabilidade, quando Deus o chamou durante o último ano do reinado de Uzias, para levar a Judá as mensagens de advertência e reprovação. Ele sabia muito bem que encontraria uma obstinada resistência, considerando a própria incapacidade para enfrentar a situação e levando em conta a rebeldia e incredulidade do povo pelo qual ia trabalhar, sua tarefa pareceu-lhe impossível de ser realizada. É como se Isaías dissesse: Deus, não dá. Essas mensagens para esse povo não dá. Eu não tenho condições, é uma tarefa muito difícil. Esse era o sentimento do profeta Isaías quando foi chamado para o ministério profético. Deus, no entanto, é um Deus misericordioso, que conhece a nossa estrutura, conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos medos, e então no capítulo 6, é descrito o segundo chamado de Isaías, o reforço para que Isaías realizasse a tarefa. Diante de toda aquela situação, algo aconteceu ainda para piorar. O rei Uzias morreu. Havia no Antigo Testamento 3 ofícios principais, 3 classes de pessoas, 3 funções chaves entre o povo de Deus. O profeta, ele era a boca de Deus, o porta-voz de Deus. O sacerdote era aquele que representava Deus diante do povo, o povo diante de Deus. E o rei é aquele que tinha a incumbência de cumprir as leis de Deus entre o povo, entre a nação, cada um com a sua tarefa. Tanto o sumo sacerdote como o rei eram ungidos por Deus ao assumir o ofício. Uzias, ele tornou-se um rei poderoso. Como já comentei na semana passada, o reino de Uzias foi muito próspero. Ele conseguiu pela primeira vez na história de Judá ter um exército organizado, construiu portos, abriu estradas, fez prosperar o comércio e era respeitado no meio do seu povo e respeitado pelas nações circunvizinhas. No entanto, o sucesso do rei subiu na cabeça. Subiu na cabeça. O que é mais fácil, gente? Você carregar um copo cheio ou um copo vazio? Copo cheio, né? É quando você é muito abençoado, quando eu sou muito abençoado, quando Deus dá bênçãos sobre bênçãos para nós, que nós temos que tomar cuidado para não cair no pecado da soberba. Uzias, por causa do seu prestígio, do seu poderio, subiu a cabeça, o orgulho tomou conta do seu coração. E tudo indica pelo texto aqui, que havia uma disputa de poder entre o palácio e o templo. O rei era ungido de Deus, o sumo sacerdote e os sacerdotes eram ungidos do Senhor. Quem tinha mais poder? Parece que Uzias estava exigindo que ele tivesse a proeminência. E então ele decide, apesar de ter conhecimento da experiência do rei Saul,
O rei Saul, escolhido para ser o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, por ordem de Deus, sabia muito bem que ele não podia executar sacrifício, e ele tomou essa iniciativa, e por causa de oferecer um sacrifício que não lhe era permitido, ele perdeu o reino, e a sua dinastia não mais continuou no trono, sendo substituído pela dinastia de Davi. Mesmo sabendo dessa experiência do rei Saul, Uzias foi lá para oferecer o sacrifício no templo. Se você ler o capítulo 26 de Crônicas, você vai ver, segundo Crônicas, você vai ver com muitos detalhes. O rei vai até o templo, o sumo sacerdote, mais 80 sacerdotes tentam impedi-lo de fazer o sacrifício, e num momento ali de crise de liderança, Deus se manifesta, fazendo com que o rei Uzias ficasse leproso, mas a lepra dele ficou na testa, irmãos e irmãs, era muito visível na testa, como se Deus estivesse dizendo: você não está incumbido dessa tarefa, você foi ungido para outra coisa, essa tarefa não lhe compete. E por causa disso, Uzias teve que viver separado do palácio. O seu filho Jotão começou a ser o corregente, e naquele ano Uzias morreu. E agora? Será que Jotão seria capaz de substituir Uzias? Dentro do contexto do cenário político, a Assíria começava a demonstrar que estava se mexendo para guerras de conquista. Por quê? Tiglat-Pileser III havia subido ao trono. E nós vamos ver na lição da semana que vem, que Tiglat-Pileser realmente começou a invadir as nações ali da Palestina. E os rumores de guerra estavam vindo. Será que Jotão seria capaz de ser o líder que a nação de Judá precisava para enfrentar esse terrível inimigo? Será que Deus ainda estava no controle de tudo? Cheio de medo, com muitas dúvidas, Isaías foi ao templo. Ali no átrio do templo, com as mãos erguidas, Isaías começou a fazer a sua oração. E de repente Isaías é elevado numa visão. E aqui você tem o capítulo 6 de Isaías. Diz ali que no ano da morte do rei Uzias, no versículo 1 do capítulo 6, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. As abas das suas vestes. O fato de Isaías descrever as abas das vestes do Senhor enchendo o templo, denota que era uma vestes especial, vestes que os reis e sacerdotes usavam. Os reis e sacerdotes desse tempo, eles usavam vestes compridas, e nas abas eles colocavam sinos, pequenos sinos, sininhos, chocalhos, de maneira que quando o rei se movimentava, o sino tocava. Quando o sumo sacerdote ia entrar no lugar santíssimo, no lugar santo, os sinos também, os chocalhos, tocavam. Mostrava a nobreza, a singeleza da função, né? Agora, o que significa o fato de Isaías ter dito: eu vi o Senhor? Jesus, quando esteve aqui, Vinícius, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus.
Como é que é? Isaías viu a Deus ou não? Não. Não viu a Deus. Ele diz que ele viu o Senhor assentado, e o que foi lhe permitido enxergar foi as suas vestes que enchiam o templo, e um incensário cuja fumaça enchia o lugar santíssimo do santuário celestial, todo cheio daquele incenso. A semelhança de Moisés, lembram de Moisés? Quando Moisés chegou e pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. E o que Deus disse para ele? Ninguém pode me ver e continuar vivo. Ah, mas eu quero ver, Senhor. Tá bom. Aí Deus coloca Moisés numa fenda e Deus passa. E Moisés consegue ver apenas as costas do Senhor. E ele exclama, né, de maneira admirável a respeito do Deus, né? O que Isaías descreve com propriedade são os serafins. Diz ali: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. Que são os serafins? Serafins são seres sobrenaturais, anjos, uma categoria especial de anjos, que vivem ali, ao lado do trono de Deus. Sr. White diz que Lúcifer era um serafim e um querubim, o principal de todos. E ele vê que esses serafins, eles cobrem os rostos com as 2 asas, demonstrando modéstia. Cobre os pés com as outras 2, demonstrando aqui é lugar santo. E com as outras 2, eles voam relampejando. E foi o que Isaías conseguiu ver e descrever. Mas ele ouviu o canto dos serafins. E o que os serafins cantavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele ouviu essas repetições, né? No português, nós temos o chamado superlativo, quando você quer destacar algo muito grande. Por exemplo, a Roberta é bela. Ah, ela não é bela, ela é belíssima. Belíssima é um superlativo, é mais do que bela. Vamos lá. O Vinícius é muito bom. Não, o Vinícius é boníssimo. Ele é mais do que só bom, ele é bom demais. No hebraico não existe o superlativo. Quando você quer destacar alguma coisa no hebraico, você repete. Por exemplo, ou 2 vezes, como Jesus disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos afirmo, e vos afirmo de novo. Tá. E aqui foi repetido 3 vezes: santo, santo, santo. Tanto que algumas Bíblias descrevem o santuário como tendo o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas agora no português já usa o superlativo santíssimo. O que significa? Que ali estava toda a essência da santidade de Deus. E Deus é santo. O que significa que Deus é santo? É difícil de explicar. É mais ou menos assim. Imagine o seguinte: tudo que existe está para lá. Tudo que você possa imaginar que existe. E Deus está aqui. Nada se compara ao nosso Deus. Ele é incomparável. Nada consegue ser comparado ao nosso Deus. Há uma diferença enorme entre o que existe e o Deus que não existe. Ele é. E ele não suporta o pecado.
E ali cantava-se a glória de Deus. E a glória de Deus se revela, toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui no nosso planeta, nós vemos a glória de Deus pelo menos em 3 atitudes dele. Primeiro, a forma como Deus criou essa terra, perfeita. A maneira como Ele nos criou, a sua imagem e semelhança. Entrou o pecado. A segunda maneira de nós vermos a glória de Deus aqui na nossa terra é o plano da redenção. A solução que Deus trouxe para nós em Cristo Jesus para a nossa salvação. E ainda nós estamos para ver a glória final de Deus nesta terra, que será o seu julgamento sobre todas as nações e pessoas. A justiça prevalecerá. Vocês imaginam que foi uma visão extraordinária, né? Qual foi a reação do profeta? Ai de mim! Ai de mim, porque eu sou o quê? Um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, né? E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías teve consciência da diferença, do abismo existente entre o ser humano pecador e o nosso Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, você vai poder perceber o seguinte: as pessoas que menos contato com Deus têm, são as que menos pecadoras se sentem. As pessoas com mais contato com Deus, são as que mais pecadores se consideram. Porque a presença de um Deus santo mostra quem eu sou, quem você é, né? Aí um dos serafins vem, pega uma brasa, aquele altar do incenso. O incenso, ele era oferecido por ocasião do dia da expiação, quando o sumo sacerdote ia entrar ali no lugar santíssimo uma vez por ano. Então, para ele poder entrar na presença de Deus, pegava uma brasa do altar de sacrifício, colocava no altar de incenso, o incenso enchia o lugar santíssimo e o sumo sacerdote podia entrar. Antes disso ele não podia penetrar ali. E agora o anjo pega uma brasa do altar do incenso lá do santuário celestial e toca nos lábios de Isaías e diz: agora você está puro, você está purificado, né? Você agora vai, se você quiser, você vai ser o meu incenso. E daí Isaías ouve uma voz. Que voz era essa? A voz de Deus. E o que a voz diz, né? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, versículo 8: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aqui nós temos mais uma demonstração do Deus triuno, nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem irá por nós? Qual foi agora a reação de Isaías? Eu vou. O medo acabou. O desencorajamento desapareceu. A falta de esperança ficou para trás. Isaías sabia, Deus está no controle. Tudo está nas mãos de Deus. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ao escrever a epístola dos Hebreus, ele faz um desafio para mim e para você. Lá no capítulo 4 de Hebreus, nos versículos 14 a 26, ele diz: aproximemo-nos com intrepidez ao trono da graça, com confiança, para receber misericórdia e graça, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você podemos ter uma experiência semelhante que Isaías teve, descrita no capítulo 6 do seu livro. Celestial, ver as abas do Rei dos Exércitos, ter os lábios tocados com a brasa do altar do incenso, e entender que Deus está no controle da sua vida, da minha vida,
desse planeta. Encerrando, Deus faz um apelo estranho para Isaías. Isaías, você vai pregar, tá? Você vai dizer ao povo, e o povo não vai escutar. Você vai falar e o povo não vai entender. Quanto mais você falar, mais os ouvidos vão ficar fechados. Essa é a reação de quem escolhe viver no pecado. Quanto mais o Espírito de Deus apela, mais endurecido a pessoa fica. Mas a obrigação de Isaías não era converter as pessoas. A obrigação era o que, gente? Falar. Fale essas coisas duras. Fale contra os juízes, contra as mulheres, contra os príncipes, contra o rei, contra os comerciantes. Fale o que eles têm que ouvir. Fale. Precisa ser dito. Precisa ser falado. Isaías assume o compromisso, mas ele se preocupa. Até quando isso vai acontecer, Deus? Até quando o seu povo vai ser castigado? A semelhança de Daniel, Isaías também pergunta: até quando? Isso vai ser permanente ou só por um tempo? Aí Deus traz uma mensagem extraordinária. Calma, Isaías, haverá uma semente, um remanescente, um toco, um renovo, reflorescerá. Imagine, meu irmão e minha irmã, uma árvore bonita, que é cortada, porém o seu tronco permanece, e desse tronco sai um renovo, e ela começa a crescer novamente. Isaías, assim como eu fiz durante os 40 anos lá no deserto, que eu tive que acabar com aquela geração, para que uma outra geração pudesse entrar em Canaã, eu vou ter que fazer isso com essa geração. Essa geração vai ser arrasada, vai para o cativeiro, mas depois disso, nós vamos voltar, e Israel vai, Judá vai florescer. Ontem eu estava fazendo o culto de pôr do sol com a minha esposa, e a gente estava um tanto desanimados de ver a situação que o mundo atravessa atualmente. Não é uma questão só do nosso país, é do mundo. Governantes, como a Mara bem colocou, incapazes, uma mídia que só sabe aterrorizar as pessoas, amedrontar o mundo, gente que está ganhando rio de dinheiros com essa pandemia, laboratórios que estão enriquecendo a bolsa de valores, as ações dos laboratórios estão explodindo, a China está subindo para ser a maior potência do mundo, tudo isso acontecendo, e a humanidade não enxerga. Todo mundo apavorado, com medo. As pessoas com a imunidade baixa, ficando doentes. Ai, os hospitais estão cheios. Desde que eu sou criança, os hospitais estão cheios. Desde que eu sou criança, não há vagas nos hospitais. Há uma mídia que apavora, que elege inimigos e tenta fazer a nossa cabeça. E eu estava conversando com a Sônia, eu falei: meu Deus, como a humanidade está ficando imbecilizada, estúpida, não consegue enxergar as coisas. As manchetes, o presidente nadou sem máscara no mar. Gente, como é que você vai nadar com máscara? O presidente foi numa casa de uma senhora em tal lugar e tomou café sem máscara. Como que você bebe café com máscara? É um insulto à inteligência da gente, o que está acontecendo no mundo. E o povo aceita. Nós estamos vivendo numa situação assim, que certamente está criando uma atmosfera para a crise final. Estamos indo para a crise final, não tenho dúvidas disso.
Isso dá medo. Dá ou não dá? Mas essa mensagem de Isaías vai nos trazer tranquilidade. Deus está no controle da minha vida, da sua vida, do povo de Deus, da sua igreja. No final, Deus vai colocar tudo em ordem. Na próxima semana, nós vamos ver, como eu disse, como que o Tiglat-Pileser III começou a incomodar as nações circunvizinhas.